Oi, meu nome é Henrique, eu sou pianista e professor, e esse é o primeiro de uma série de vídeos onde a gente vai aprender sobre teoria musical. O nosso objetivo é sair do zero e chegar até a construção de uma partitura. Aqui a gente vai aprender como entender, construir e interpretar uma música escrita em um pedaço de papel. Então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre as propriedades do som. Bom, por onde a gente começa estudando teoria musical? É fácil pelo começo, né? Mas qual que é o começo da teoria musical? É tentar entender o som. Então a gente entende o som e daí a gente parte para a escrita. Quando a gente fala em propriedades do som, a gente está falando das coisas que todo som vai ter em comum. São os elementos daquilo que é feito o som. Em música, a gente leva 4 coisas em consideração: a duração, a altura, intensidade e timbre. Vamos dar uma olhada melhor em cada uma delas. A duração é o próprio tamanho do som. É quando um som começa e esse mesmo som que começou terminou. Isso vale também para o silêncio. A gente não pode esquecer que a música é feita de som e de silêncio. Então, quando se teve a preocupação em anotar o som, também precisou se ter a preocupação em anotar o silêncio. Então, a duração vai falar dessas duas coisas. A altura vai falar da frequência do som. Tá, mas eu não sei o que é frequência. Bom, pensa que todo som é feito de vibração. Dependendo de quanto vibra, dá numa frequência. E essa frequência dá num som. Aqui em música a gente costuma chamar essas frequências de nome de nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então cada nota vai ter uma frequência correspondente. A gente usa só essas 7 notas? Usa, tem algumas alteraçõezinhas que a gente vai fazendo no meio do caminho, mas de forma geral são essas 7. Isso do lado de cá, lado ocidental. Existem outras formas de nomear essas frequências, mas pra gente por enquanto vai importar essas 7. A terceira propriedade é a intensidade. A intensidade muita gente chama de volume, ou seja, altura não, né? Altura é outra, não vamos falar altura porque senão confunde. Intensidade é o volume, se a gente toca um som alto, se a gente toca um som baixo. Isso em música vai dar alguns nomes, tipo piano, forte, meio forte. É assim que a gente traduz a intensidade, o volume daquele som. O timbre é cada som em si, é a diferença entre os sons. Então, por exemplo, a gente consegue diferenciar um piano de um violino porque o timbre deles é diferente. Popularmente a gente chama esse timbre de som, né? A gente chama o som do piano, o som do violino, o som do violoncelo, o som do violão. A gente também pode falar o timbre de um e o timbre do outro. É aquilo que é característico de cada instrumento. É aquilo que faz a gente diferenciar uma coisa da outra. A minha voz, muito provavelmente, tem um som diferente do som da sua voz. O meu timbre é diferente do seu timbre. Entende? Timbre é uma coisa, às vezes, que parece abstrata, mas ela é isso. Ela é como se fosse a característica de cada som, a impressão digital de cada som. Cada som vai ter seu timbre. Tá, agora eu já entendi que o som tem 4 propriedades, ele tem 4 elementos, ou seja, todo som vai ter essas 4 coisas: duração, altura, intensidade e timbre. Mas em que isso me ajuda a entender uma partitura? Bom, então vamos lá. A partitura é justamente isso, é a gente tentar desenhar cada uma dessas coisas. Então quando a gente pensa, vou anotar a duração de um som, será que anotar em minutos, segundos, horas seria a melhor opção? Eu vou tentar anotar a frequência de um som. Será que em hertz seria a melhor opção? E para anotar a intensidade? Vou escrever 52? Vou escrever 100 como se fosse num telefone? Fica um pouco difícil, né? Pra gente pensar em interpretar isso. E o timbre, então? Como que eu vou marcar esse timbre? Então, tudo que a gente pensa em partitura foi uma tentativa de registrar, de desenhar um pedaço de papel cada um desses 4 elementos. E aqui vale a gente levantar uma discussão legal, né? Qual é a diferença entre uma partitura, uma cifra e uma tablatura? Já pensou nisso? Gente, não pensa que uma é melhor, outra é pior, que uma é inferior e outra é superior. Não tem nada disso. Todas elas já foram usadas pela música erudita e todas elas são usadas pela música popular. O uso de cada uma delas está muito mais relacionado com uma tradição, com aquilo que cada uma das correntes estéticas foi achando melhor do que em si com a qualidade de cada uma delas, tá?
não hierarquiza. Nos próximos vídeos, a gente vai começar a ver como os ritmos são ligados com as durações, como as claves têm relação com as alturas, como as dinâmicas estão completamente relacionadas com as intensidades e os sinais de articulação dizem um pouco sobre o timbre e como todas essas coisas se interrelacionam. Até a próxima!